Salve galera, mais um vídeo aqui no canal Esporte na História. Hoje no projeto Esporte na Colômbia, nós vamos gravar um vídeo que fala sobre a realidade colombiana nos anos 80 e mais especificamente sobre a não realização da Copa de 1986. Antes de falar desse tema de forma mais específica, peço que convido a vocês a se inscreverem no canal caso não sejam inscritos, curtirem esse vídeo, ativarem as notificações e compartilharem o canal Esporte na História com seus amigos e amigas que têm interesse, né, pela temática do esporte, do futebol, da educação física e do lazer de uma maneira crítica, de uma maneira profunda, né? E seguindo o nosso roteiro, né, de vídeos, cada um dos nossos projetos aqui no canal, eu tenho seguido o contexto de realizar vídeos que abordam a temática da Copa do Mundo. No projeto Esporte na Colômbia não vai ser diferente. E a gente vai falar hoje dos anos 80 e de forma mais específica sobre a não realização da Copa do Mundo de 1986, que hoje todo mundo sabe que aconteceu no México, foi a grande Copa de Diego Armando Maradona, a Argentina venceu ali seu segundo título, bicampeonato, com Maradona sendo o grande destaque, né? Mas essa Copa que foi no México era para ser primeiramente na Colômbia, e é um pouco dessa história que nós vamos contar hoje para vocês. Em 1974, contexto da Copa do Mundo da Alemanha Ocidental, que a própria Alemanha veio vencer, então, seu segundo título mundial na final contra a Holanda de Cruyff, se destacou a organização por parte da FIFA e, naquele momento, se definiu a Colômbia como sendo o país sede da Copa de 1986. Já tinha, por parte da FIFA, uma tentativa de mesclar a organização da Copa entre países europeus e países da América do Sul. A gente lembra que outros países da América do Sul já tinham sediado a Copa do Mundo. O Uruguai em 1930, na primeira Copa, o Brasil em 1950 e o Chile em 1962. Esses países tiveram seus momentos enquanto nações sedes do Mundial da FIFA e trouxeram também uma centralidade para a América do Sul, que estava ali pau a pau disputando com a Europa esse posto de principal espaço continental do mundo acerca do domínio no futebol, né? Os europeus, em 1974, já tinham a Alemanha, como eu disse, vencendo seu segundo título mundial, já tinha uma Itália bicampeã também, mas o Brasil já era tricampeão, era o maior campeão de Copas do Mundo. É, tinha o Uruguai como bicampeão, além de ser a Celeste Olímpica, né, de ter vencido duas Olimpíadas em 1924 e 28, ou seja, a gente já tinha também uma preponderância da América do Sul ali que batia de frente com o cenário europeu. E a FIFA jogando isso, né, trazendo para o jogo, foi colocando a possibilidade de mesclar as Copas do Mundo entre a Europa e a América do Sul. 78 a gente sabe que a Copa acabou acontecendo na Argentina, foi o primeiro título da Argentina, então em 74 já tinha definido que em 78 a Argentina seria sede. 82 a Copa foi para a Espanha e em 86 a Copa voltaria para a América do Sul. A gente lembra que entre essas Copas da América do Sul e Europa, a gente teve uma na América do Norte, que foi a Copa de 70 no México, que o Brasil veio a ser tricampeão mundial com Pelé e companhia. Mas a ideia não era realizar novamente a Copa na América do Norte, e sim na América do Sul, tendo a Colômbia como país sede. Até então, a Colômbia só tinha disputado uma Copa do Mundo, que foi exatamente a Copa de 62, no Chile, aqui na América do Sul. Depois, a Colômbia vai vir a disputar outros mundiais, vai ter a geração dos anos 90, que disputa de forma sequencial as Copas de 90, 94 e 98, e resulta ainda no seu primeiro e até hoje único título oficial de futebol profissional no futebol masculino, que foi a Copa América de 2001, sediada pela própria Colômbia. E a geração atual, que disputou as Copas de 2014, 2018, conseguiu seu melhor desempenho em Copas em 2014 no Brasil, acabou não indo em 22, mas vai disputar a Copa de 26. Nos próximos vídeos aqui do Projeto Esporte na Colômbia, eu primeiramente falarei da geração dos anos 90 e as Copas do Mundo nessa época, e depois da geração dos anos 2010, chegando até a Copa de 2026. Serão os vídeos de junho e julho relacionados à Colômbia. Mas hoje nós vamos falar do período anterior a essas duas gerações vitoriosas colombianas. Ou seja, por que a Colômbia nos anos 80 não disputou a Copa de 86. Para além de destacar que essa escolha da Colômbia enquanto sede aconteceu em 1974, eu queria referendar também o que foram os anos 80 do futebol colombiano, né?
Farei outros vídeos de forma específica para cada caso no futuro aqui do projeto acerca dos anos 80 na Colômbia, notadamente para destacar as relações do futebol com o narcotráfico. Então, nos anos 80, existe um boom do futebol colombiano que, de acordo com o nosso vídeo anterior do projeto Esporte na Colômbia, eu destaquei que nos anos 40 e 50, com o Eldorado do futebol colombiano, houve uma avançada identidade nacional do futebol no país pelos jogadores estrangeiros que lá chegaram. Anos 80 e 90 já é o inverso. Fortalece-se assim o futebol nacional com os jogadores nacionais, muito com dinheiro investido pelo narcotráfico. Farei um vídeo no futuro, repito, sobre as relações do cartel de Medellín, de forma mais específica do Pablo Escobar, ou até mesmo a desconstrução dessa influência do Escobar, que é algo que eu trago nas minhas pesquisas em relação à sua influência no futebol, do cartel de Cali, com os irmãos Rodrigues Orejuela, Miguel e Gilberto, investindo no América de Cali, das relações com milionários, notadamente do Gatti, o americano, que foi conhecido assim, que foi um dos narcotraficantes ali, que também esteve no cartel de Medellín, mas com muita influência no Milionário de Bogotá. Farei vídeos específicos sobre cada um desses casos no futuro do projeto. Mas o que a gente precisa entender hoje é que essa questão do narcotráfico nos anos 80, ela se caracterizava como um problema social e econômico na Colômbia de uma maneira muito mais ampla. O narcotráfico movimentava parte do PIB colombiano e socialmente trazia questões muito danosas para a sociedade. Era um contexto de muitas mortes, de muita violência, e essa violência entrou para a política. Pablo Escobar foi deputado, vários atentados, terrorismos, e isso tudo estava gerando um cenário muito conturbado na Colômbia naquele contexto. Notadamente, falando do futebol, é óbvio que isso também vai influenciar. Essa questão de pensar o futebol desassociado da política, da violência social, das questões socioculturais como um todo, isso é balela, gente. O futebol se relaciona tal como qualquer outro esporte, é parte da sociedade. Tem seu campo esportivo específico, tem suas regras e leis específicas, mas sempre em diálogo com as questões econômicas, sociais, culturais e políticas de um determinado local, de um determinado país. E na Colômbia não se fez diferente. Nos anos 80, a gente tem um boom do futebol colombiano por causa do narcotráfico. O América de Cali, por exemplo, chega em três finais de Libertadores seguidas. E mesmo perdendo todas essas três finais, em 85, 86 e 87, isso já demonstrava um pouco da preponderância, né, que os times colombianos passaram a ter. Até então, nenhum time colombiano tinha chegado em alguma final de Libertadores. O Milionários de Bogotá, no início da competição, lá nos anos 60, até tentou ali beliscar algumas boas colocações, mas não chegou nem perto disso, né, de chegar como postulante ao título. A América de Cali disputou três finais seguidas dentro de um cenário em que foi pentacampeão seguido do futebol colombiano, do campeonato colombiano, organizado pela divisão maior, de maior, nos anos 80, entre 1982 e 86. Ou seja, um contexto em que teve uma dominância do time que era não só controlado, mas também financiado por parte do dinheiro do cartel de Cali, dos irmãos Miguel e Gilberto Rodrigues Orejuela, que, como eu destaquei, será fruto de um outro vídeo específico para a gente abordar só esse tema. Logo na sequência, em 1989, o Atlético Nacional de Medellín vence a primeira Libertadores conquistada por um time colombiano na história. Ele vem a ser campeão em 1989 da Copa Libertadores. Desde então, a Colômbia teve outros dois títulos, é válido destacar, né? Também serão com certeza frutos de análise aqui no canal. A Libertadores de 2004, do Once Caldas, foi uma grande zebra e virou uma grande surpresa positiva para o futebol colombiano. E o próprio bicampeonato do Atlético Nacional, que veio a vencer novamente a Libertadores em 2016. Mas a verdade é que esse primeiro título foi muito marcante e se relacionou muito com a figura do Pablo Escobar, né? Por ser um time de Medellín, que venceu a Libertadores. Essa é uma desconstrução que eu também tento fazer em alguns trabalhos e também será abordada aqui em outro vídeo. Só que, independente das influências ou não do cartel de Medellín no Atlético Nacional, 1989 também foi um ano marcante, porque num jogo entre Independente Medellín e América de Cali, depois do jogo, teve o assassinato do Álvaro Ortega, um árbitro de futebol colombiano, que estava tendo ali desavenças entre partidas do Medellín, Independente Medellín, que inclusive era o time do Escobar, com o América de Cali, acabou sendo morto depois, com certeza com influência do cartel. Ou seja, essas questões do futebol se misturando com o narcotráfico e com a violência estavam muito presentes. Isso foi a década do futebol colombiano. Então, nesse cenário de uma década que os clubes estão se tornando mais vitoriosos, as conquistas estão chegando a nível internacional, é que a Colômbia tinha uma Copa agendada.
Óbvio que o título nacional ocorre 3 anos depois da Copa de 86. Então, essa negativa da Copa veio muito antes, veio antes, inclusive, dessas finais disputadas pelo América de Cali. Mas é só para entendermos que é nesse contexto em que essas coisas estão acontecendo. É nesse cenário histórico que os clubes começam a ser vitoriosos, a ponto de, inclusive, disputar competições e finais internacionais e formar uma geração que depois disputaria 3 Copas do Mundo seguidas, 90, 94, 98, vencendo de 5-0 a Argentina nas eliminatórias de 94 e no jogo em 93, em pleno Monumental de Núñez, em Buenos Aires. É nessa geração formada por esse dinheiro no narcotráfico que a Colômbia vai ter um dos seus maiores momentos enquanto contexto geracional de futebol masculino, né? Mas o que poderia ser feito dentro de uma Copa no próprio país não aconteceu por alguns motivos. E já em 1982, no calor da Copa do Mundo daquele ano, vencida pela Itália na Espanha, que já começa a se desenhar a não realização da Copa do Mundo pela Colômbia em 1986. Aí eu trago um artigo que eu escrevi nesse livro aqui, ó. Copa de 82, Imprensa e Histórias de Memórias, livro organizado pelo pessoal do LEME, né, o Laboratório de Estudos em Mídias e Esporte da UERJ, organizado pelos professores Ronaldo Elau, Álvaro do Cabo, Leda Maria da Costa e Felipe Mostaro. Tive o prazer de escrever um artigo nesse livro, que tem uma coletânea de vários outros artigos que se relacionam com a Copa de 82. O meu artigo é o capítulo 10, intitulado A Renúncia ao Mundial FIFA, uma análise da Colômbia a partir da Copa de 82. A Colômbia não disputa a Copa de 82. Como eu destaquei para vocês, ela disputa 62 no Chile e depois só 90 já na Copa da Itália. E por que que 82 foi importante? Porque na época, o presidente colombiano chamado Julio César Turbay Ayala, ele governou de 1978 a 1982. Turbay Ayala sempre destacou que a Colômbia organizaria com certeza a Copa de 1986, sendo que quando seu substituto no cargo de presidente entra no poder, que foi o Belisário Bittencourt, eleito para governar de 1982 a 86, o discurso muda. O Bittencourt já era do Partido Conservador, um partido de oposição ao partido do Turbay Ayala. Isso fez com que tivesse ali desavenças entre esses dois presidentes, nas narrativas políticas, e já era um contexto marcado pela violência social na Colômbia, pela violência do narcotráfico, inclusive essa influência do narcotráfico também no futebol. O Belisário Bittencourt destacou que a Colômbia não precisava do Mundial e não podia ou não necessitaria se vender às regras da FIFA para organizar o Mundial no seu país. Talvez você brasileiro já pensou um pouco sobre esse cenário, né? Isso parece algo familiar. Se vocês se recordarem, entre 2013 e 2014, os movimentos do não vai ter Copa no Brasil, as influências da FIFA aqui em nosso país, passando inclusive em alguns momentos por cima de legislações, coisas que o governo brasileiro foi abrindo as portas para realizar a Copa do Mundo e deixando a FIFA fazer as coisas e as regras como quisesse. Na Colômbia, o Belisário Bittencourt foi um pouco mais rígido com isso. Mas não é só porque ele queria bater de frente com a FIFA e porque ele era um bom presidente. Não se trata aqui de uma defesa, um vídeo de defesa do Bittencourt, e sim de uma análise social muito mais ampla da Colômbia. Porque ele entendeu que, naquele cenário histórico, com a violência social marcante no país, já tinha questões relacionadas à guerrilha e principalmente os pontos aqui citados do narcotráfico, não tinha sentido você pensar em festa, em Copa do Mundo, para referendar a nação colombiana que sangrava, que passava por um processo de violência constante, profundo e cruel. Então, óbvio que ele se usou de uma narrativa de valorização do nacionalismo colombiano, né? A gente precisa da Copa, a gente não tem que se vender para a FIFA para ter um evento de Copa do Mundo aqui. Nós temos, como ele cita, eu vou trazer algumas citações aqui de fonte, a gente tem Gabriel Garcia Marques, a gente tem outras culturas da Colômbia que podem nos trazer coisas positivas. Para que a gente vai ficar se vendendo a FIFA por causa de futebol? Essa narrativa, não que ela não tenha sentido ou não que ela não seja válida, a gente sabe que é só para disfarçar ou mascarar o problema maior da Colômbia naquele momento, que era a violência, o narcotráfico e a ausência de possibilidade de oferecer um espaço de segurança em 1986 para a realização de uma Copa do Mundo, que é um mega evento esportivo global. A gente não pode negar isso, né? Aí, só para a gente ter ideia, ó, no periódico El Tiempo, um dos principais periódicos de Bogotá e da história da Colômbia, ainda no calor da Copa de 86, o Turbay assegurava que iria realizar a Copa no país. E aí, aqui traduzindo de acordo com o que foi publicado no jornal, ele falava assim: a realização do Campeonato Mundial de Futebol de 86 na Colômbia foi assegurada ontem com o aceite do presidente Julio César Turbay Ayala,
que seja a empresa privada que o financie. Tinha muitas iniciativas privadas participando desse movimento desde 74, quando a Colômbia foi eleita sede da Copa. Contando que o governo garantirá a segurança do certame. Aí tinha esse debate sobre a segurança, né? Será que vai ter segurança para a galera que está chegando, que vai visitar a Colômbia, que vai estar participando do evento? Tubá Yala se reuniu com dirigentes empresários ao meio do dia em Palácio, aos quais lhe explicaram os diferentes sistemas de autofinanciamento que poderiam estabelecer para efetivar um mundial a baixo custo e que utilizaria o máximo de recursos existentes. Nos diferentes círculos desportivos do país, a notícia despertou grande interesse, pois se antes alguns haviam se mostrado contrários à celebração do Mundial, agora com o concurso da empresa privada as coisas estão em outro preço, aquela famosa parceria público-privada para a realização de megas eventos. Não à toa também tem muitos casos de corrupção que acontecem nesses meios. Alfonso Senhor, e para quem não sabe quem é Alfonso Senhor, quando eu falei no vídeo anterior do projeto aqui, do período Eldorado, do Clube dos Milionários, as influências dos milionários quando se tornou o principal clube desse período em termos de conquistas e grandes jogadores como de Stephanie Pederneiras que lá jogaram, quem foi atrás desses caras, ainda sendo um jovem dirigente, foi o Alfonso Senhor. Ele se manteve como um dirigente colombiano por décadas e nos anos 80 era o principal nome tentando levar a Copa de 86 para a Colômbia. Afonso Senhor, presidente da Federação de Futebol, ou seja, ele virou presidente da Federação de Futebol Colombiana, a DeFutbol, e o pai do Mundial, como ele assim ficou chamado, declarou que hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu sabia que a Colômbia não podia se colocar mal perante o mundo inteiro. Ao concluir a reunião, o presidente do grupo Gran Colômbia assinalou que se apresentará durante o tempo que dure o Mundial da Espanha, na época de 82, uma campanha de tipo publicitário, que releve o nome da Colômbia, especialmente no campo turístico. Ou seja, para os empresários, o então governo do Turbay Ayala que estava no poder até então, durante a Copa da Espanha, a ideia era de, não, vamos ter o Mundial, propaganda política, referendação da Colômbia e vamos organizar o Mundial de 86. Traga a propaganda positiva para a Colômbia, para essa Copa de 86 acontecer e referendar ainda mais as possibilidades de turismo no país. Mas nesse mesmo ano teve eleição. E aí, quando o novo presidente entrou, o Belisário Bittencourt, as coisas foram se modificando. É, no periódico brasileiro Folha de São Paulo, em 26 de outubro de 82, já depois da Copa de 82, né, a Folha de São Paulo destacou assim, uma matéria que falava sobre a Copa de 86. O presidente da Colômbia informou que o país não organizará a Copa devido, abre aspas, ao desrespeito à regra de outro pela qual o Mundial deveria servir a Colômbia, e não a Colômbia à multinacional do futebol. Fecha aspas. Nesse caso, ele está fazendo referência à FIFA, dizendo que a Colômbia não pode ser uma serva da FIFA. Então, é a narrativa que eu destaquei, de um cenário em que se reconhece a não possibilidade de realização devido à violência social que passa o país de um mega evento como é a Copa do Mundo, você cria a narrativa de colocar a culpa no outro. Essa culpa existe. Aí que vem a questão, como Eric Hobsbawm destacaria, da invenção das tradições, né? Quando a tradição tem sentido, mesmo inventada, ela pega, ela faz sentido para um determinado contexto sociocultural e político, e ela se torna algo realmente válido dentro de um contexto em que você está justificando uma determinada causa, uma determinada identidade, e por aí vai. Então tinha sentido você questionar as influências, intervenções da FIFA, assim como teve sentido em 2014 no Brasil. Acontece que a gente sabe, ao estudar a história daquele cenário na Colômbia, que era algo muito mais profundo, que era algo que remetia ao narcotráfico, essa influência do narcotráfico, como a gente destacou no início do vídeo, já no futebol, inclusive, e suas influências em geral na sociedade colombiana. Aí, completando, na Folha de São Paulo, a decisão foi adotada por razões econômicas, depois de uma consulta democrática sobre a realidade do país, que permitiu concluir que o, abre aspas, esbanjamento é imperdoável, fecha aspas. Afirmou Bittencourt que temos outras coisas a fazer e não temos sequer tempo de nos ocupar com as extravagâncias da FIFA e de seus membros. De certo modo, ele não está errado. A Colômbia tinha outras questões, tinha outras prioridades. Mas será que é só por causa disso? Esse é o ponto, né? Conclui-se aqui também falando ainda na Folha de São Paulo. Bittencourt concluiu em seu breve discurso afirmando que aí vem a narrativa das questões identitárias colombianas, valorizando outras coisas, como por exemplo o literário Gabriel Garcia Marques. Afirmando que Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano recém-premiado com o Prêmio Nobel de Literatura, abre aspas, compensa totalmente o que eventualmente possamos perder em prestígio com a renúncia à sede do Mundial de Futebol. Fecha aspas. Que ele quer dizer o quê? A Colômbia já está sendo bem vista no mundo. O prêmio do Garcia Marques já referenda a Colômbia como um país a ser
elogiado globalmente. A gente não precisa da Copa do Mundo. A distância entre as exigências da FIFA e a proposta da Colômbia permitiu prever que a Copa não seria na Colômbia. Vale lembrar que pesquisas de opinião revelaram que cerca de 70% dos colombianos não concordavam com a Copa em seu país por questões econômicas, ou seja, eles já fizeram o não vai ter Copa deles lá nos anos 80, porque eles sabiam que a Colômbia passava por maus bocados, né? De violência, só questões econômicas, desemprego e por aí vai. A Colômbia, no entanto, sente-se traída pela FIFA por causa das exigências, que foram consideradas absurdas e até mesmo como ingerências em assuntos internos da Colômbia, dona FIFA sendo FIFA, né? Querendo interferir na diplomacia, na soberania, inclusive na legislação, impondo coisas que às vezes são descontextualizadas de países subdesenvolvidos, como era o caso da Colômbia, como foi o caso do Brasil mais recentemente. Acontece que a não realização da Copa na Colômbia gerou a dúvida, né? Onde seria a Copa? Chegou-se a se cogitar do Brasil sediar a Copa de 86 e a Colômbia sediar a de 94, para que tivesse uma troca. Só que até então, e a gente sabe que a Copa de 94 depois veio acontecer nos Estados Unidos, até então não tinha definição nenhuma de quem seria a sede de 94, que dirá que o Brasil seria tal sede. Mas aí isso foi proposto. Numa outra fonte eu cito aqui também, na Folha de São Paulo, né? O Brasil começa a receber o apoio como candidato a promover a Copa do Mundo de 86, depois que o presidente Belisário Bittencourt anunciou oficialmente a desistência da Colômbia anteontem à noite, através de uma cadeia de rádio e televisão. A Federação Colombiana de Futebol estará reunida nos próximos dias para elaborar um documento a ser entregue à FIFA, o que poderá acontecer dia 5 em Acapulco, no México, onde teria uma reunião da FIFA. Quando o presidente da entidade internacional, que era o brasileiro João Avelange, lá estiver para assistir à inauguração de um campeonato de seleção de juniores em sua homenagem, com a participação de vários países. As principais manifestações a favor do Brasil partiram do peruano Teófilo Salinas, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, do alemão Hermann Neuberg, vice-presidente da FIFA e presidente da Federação de Futebol da Alemanha Ocidental, a Alemanha naquela época ainda dividida entre ocidental e oriental, e do argentino Julio Grondona, presidente da Associação de Futebol da Argentina, a AFA. A afirmação de Salinas é categórica. O Brasil sediará o Mundial de 86, pois já conta com 8 votos da América Latina e quase igual número de votos de um total de 21 que integram o Comitê Executivo da FIFA. Com essas citações, a gente vê que esses debates relacionados a quem sediaria a Copa de 86 caso a Colômbia não pudesse foram muito grandes, né? Mas a FIFA pensou em duas questões. A Copa se manter na América. Isso era muito importante, tendo em vista que a gente tinha ali um cenário histórico de querer ainda manter essa Copa na América, notadamente na América do Sul, mas minimamente na América Latina. E dois, com pouco tempo hábil de organização, tinha que ser um país que já tivesse uma estrutura montada para a Copa. O Brasil poderia ser? Sim, o Brasil já tinha tido a Copa de 50, então tinha uma estrutura previamente estabelecida. Mas era uma estrutura mais antiga, uma estrutura da década de 40 para 50. A Copa foi em 1950. E o Brasil ainda estava passando por um processo de redemocratização nesse contexto histórico. Essas matérias que eu estou lendo são de 82. A ditadura civil-militar empresarial no Brasil vai até 85. Logo, a gente não tem ainda um melhor cenário político plausível para organizar um Mundial de Futebol, como se pede e espera com as exigências que faz a dona FIFA. A outra opção, na América do Sul, poderia pensar no Chile, sim, mas o Chile não tinha essa estrutura também toda montada comparado ao Brasil. Se fosse pensar entre os dois, o Brasil estaria na frente. E lembrando que o Chile também estava num contexto ditatorial. A ditadura do general Augusto Pinochet vai até 1990, tinha começado em 1973 com um golpe estabelecido no governo democrático de Salvador Allende. Então, o Chile também estava num cenário político conturbado saindo da América do Sul, mas ainda na América Latina, indo para a América do Norte, nos restou o México, né? Que vai fazer parte da organização da Copa de 2026, junto com o Canadá e Estados Unidos. É a terceira Copa sediada pelo México, né? O México sediou em 70, acabou sendo escolhido como sede da Copa 86. Estava com um cenário político um pouco mais estabilizado dentro do contexto latino-americano. Ter uma ditadura era sinônimo de não realização da Copa? A gente sabe que não, porque a própria Argentina, em 78, num cenário ditatorial, organizou uma Copa. Mas não era o cenário ideal, né? Não era o contexto ideal nos anos 80. E com isso, o México acabou sendo escolhido como sede da Copa 86, porque também já tinha uma estrutura montada mais recente, de 16 anos atrás, da Copa de 70, onde o Brasil, inclusive, foi muito feliz conquistando seu tricampeonato. Acabou então que a Colômbia, com isso, não organizou a Copa 86, não organizou de 94 também, como alguns cogitaram, acabou indo para os Estados Unidos.
A Colômbia participa das Copas dos anos 90, 94 e 98, na Itália, Estados Unidos e França, respectivamente. Mas isso vai ser papo para o nosso próximo vídeo, que mostra um pouco dessa grande geração colombiana dos anos 90. E a gente vai entender o como que, pós não realização da Copa de 86, mas com as influências financeiras vindas do narcotráfico, se montou uma geração que talvez seja, na minha opinião, a maior geração de futebol na história colombiana. É isso, gente. Um grande abraço. Não deixe aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e amigas, ativar as notificações. A gente se vê na próxima.